receber da parte do Senhor. Eu tenho algo no meu coração que está borbulhando já há um tempo. Eu gosto quando isso acontece, porque muita gente pensa, e às vezes acontece também, de uma mensagem ela nascer debaixo de uma inspiração no momento do culto. Quantas vezes eu já subi no altar e mensagens foram mudadas completamente, porque o dono da igreja é o Senhor. E aquele que cuida da igreja, que alimenta a igreja, nós somos mordomos, amados. Nós somos dispenseiros apenas. Mas quem dá o prato é o Senhor. Mas isso também não quer dizer que a gente não se preparou, não buscou antes. E também não quer dizer também que quando uma mensagem já vem e ela já está sendo trabalhada no coração do ministro, não quer dizer, amado, que não tem inspiração nisso. Pelo contrário, todas as duas têm inspiração. Amém? E tem graça de Deus para isso. Eu vou te dizer, o ensino da palavra, o ensinamento da palavra vai nos dar suporte nos momentos de adversidade. O quanto nós temos da palavra dentro de nós vai fazer com que nós estejamos habilitados para enfrentar os vendavais da vida e passarmos pelos vendavais. Naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós praticamos. A Bíblia diz em Mateus que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. E sopram os ventos, transbordam os rios, vem com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa permanece firme, permanece inabalável. Por quê? Porque ela ouviu e praticou. Diga comigo assim: ouvir. Diga mais forte: ouvir e praticar, igual a casa estabelecida na rocha. Quando ouvimos e praticamos, nós temos a nossa estrutura espiritual fortalecida na rocha. Mas, amados, por que muitas vezes acontece de pessoas estarem no mesmo lugar, ouvirem a mesma palavra e o desenvolvimento delas não serem o mesmo? O desenvolvimento não é o mesmo diante da mesma palavra que se ouve. Jesus também disse: aquele que edificou a sua casa sobre a areia é aqueles que não atentaram para a palavra, nem para a prática dela. Vem a dificuldade, vem a luta, vem a provação. O que é que vai acontecer? Com ímpeto naquela casa, e ela cai, ela rui, ela desmorona. Amado, o ensinamento e a estrutura da palavra dentro de nós vai nos fazer estar firme na hora da provação, da dificuldade, daquela situação que se levanta. Entenda, não é o quanto você sabe de testemunhos. Aleluia. Ai, mas eu ouvi um testemunho lindo. Nada contra testemunho. Mas não é o tanto que você sabe de testemunho que você vai estar firmado para o dia da prova, para o dia da adversidade. É o quanto você tem dessa palavra e pratica essa palavra na sua vida, meu irmão. Eu vou dizer para você, graças a Deus, que nós temos a oportunidade de todos os nossos cultos termos banquetes espirituais para você ouvir. Mas existe uma parte, amado, que eu não posso fazer por você. Nos conselhos pastorais, eu quero hoje à noite estar trazendo uma mensagem, amado, para você, sobre a diferença entre os bereanos e os meninos no saber. Amém. Eu acho que eu vou mudar a mensagem. Não vou mudar a mensagem.
Mas se eu botasse uma mensagem aqui, 7 chaves para uma prosperidade de hoje para amanhã, multiplicando todas as finanças da sua vida, como você nunca imaginou, eu acho que um amém poderia e seria diferente. Mas eu vou te dizer, amado, o que vai te dar base para você viver o melhor de Deus para a sua vida, eu vou te dizer, é o feijão com farinha. Se você viver, meu irmão, a sua vida toda, e nada contra a mensagem de 7 passos para uma prosperidade, para um crescimento, porque eu creio em prosperidade. Você está me entendendo? Mas tem momentos que Deus pega a igreja e diz assim: ei, vamos agora comer um feijãozinho com farinha. Papai, eu queria uma cereja. Agora não é hora de cereja, não. Agora é hora de feijão com farinha para a gente. Aleluia. Pastor, não gosto de feijão com farinha. Esse aqui tu vai gostar. Amém? Os bereanos versus meninos do saber. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 17. Atos capítulo 17. Nós temos... Pode só baixar um pouquinho, varão? Só baixar um pouquinho. Nós temos aqui em Atos 17... a ocasião em que é citado a atitude e o posicionamento dos bereanos. Normalmente, quando nós falamos dos crentes de Bereia, nós destacamos o quê? Quem imagina ou quem lembra, o que é que se destaca normalmente em relação aos crentes de Bereia? Diga comigo assim, que eles conferiam. Alguns entendem até esse contexto e passam a achar que os crentes de Bereia, eles eram valorizados por Paulo porque eles eram críticos. Mas eu vou te dizer uma coisa, para quebrar logo esse pensamento que não está adequado, inclusive aos princípios da palavra. Não é que eles eram críticos. Porque às vezes, irmãos, achamos que devemos ser crentes críticos. E o crente crítico que muitas vezes se pensa é aquele que está buscando achar o defeito. Irmão, viver uma vida dessa é viver uma vida miserável, desculpa te dizer. Amado, os crentes de Bereia, eles eram valorizados por Paulo. Eles eram reconhecidos pela igreja. Sabe por quê? Olha que coisa tremenda, e que revelação caia dentro do teu coração nessa hora sobre essa visão dos crentes de Bereia. Que coisa tremenda. Capítulo 17, verso 10, 11 e 12. Diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Quem está comigo aqui? Olha para mim. A Bíblia está dizendo que os crentes de Bereia eram o quê? Bora, gente, participa comigo. Eram o quê? Mais nobres. Nobreza reconhecida na vida dos crentes de Bereia. Agora Paulo está fazendo uma comparação, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ora, estes eram mais nobres que os de quem? Tessalônica. Segura aí e abre lá em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Aleluia. Capítulo 2.
Agora Paulo está escrevendo aos de, vamos gente, de Tessalônica. Olha o que Paulo vai falar sobre os de Tessalônica. Capítulo 2, verso 13. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Preste atenção, não é que os Tessalônicos eram ruins, não. A Bíblia diz, Paulo está dizendo, que os de Tessalônica, eles tinham acolhido a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Agora pensa comigo, olha que interessante. Um povo que tinha um nível de acolhimento da palavra. Agora lá em Atos está dizendo que os de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica. Ou seja, havia um povo que recebia com alegria, com ênfase, entendendo que era a palavra de Deus. Aleluia. Mas tinha um outro povo que recebia com ainda mais ânimo, com mais alegria, com mais empenho, com mais esmero. Eu te digo, não era ruim ser parte do povo de Tessalônica, mas eu te digo, os de Bereia, eles estavam dentro do reconhecimento da palavra num nível maior. Qual nível que você está? Perceba um detalhe, é como você escuta, é como você recebe. Volta lá em Atos capítulo 17. Verso 11, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Agora, olha o porquê de ser considerado mais nobre do que os de Tessalônica. A Bíblia diz, pois receberam a palavra, com quê? Toda avidez. Como é que eles recebiam a palavra? Com um ânimo extraordinário, um nível aqui, ó. Eu vou te dizer, meu irmão, o que vai fazer a diferença na sua vida é o nível de como você está recebendo a palavra. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa que está no nível de Tessalônica, mas você pode estar sentado do lado de uma pessoa que está no nível de Bereia. Eu espero que essa pessoa seja você. Como é que você está recebendo a palavra? Como é que você não apenas recebe, mas como você coloca em prática, como você analisa as Escrituras, do que a Bíblia é para você. Aleluia. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, meu irmão. É o mesmo culto, é a mesma palavra, mas os resultados vão ser diferentes por conta da diferença de quem escuta, como escuta. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Eles recebiam a palavra com toda a avidez. A primeira coisa, amados, que eles tinham era uma gana, era um ânimo, era uma alegria ao receber a palavra. E sabe que muitas vezes, irmãos, isso vai fazer a diferença na sua vida. É interessante que o salmista vai dizer uma coisa, ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, é mais um culto que eu vou. Alguns estão vindo assim, é mais um culto que eu vou. Outros estão vindo assim, Senhor, muito obrigado, porque esse é o culto da minha vida.
Ah, mas é uma palavra que eu estou ouvindo. O outro está dizendo assim: é a palavra que eu estou ouvindo. Essa vai mudar a minha história. Amado, com Deus tem a ver com ouvir e praticar. Com Deus tem a ver com o ânimo que você recebe. Com o ânimo que você recebe, é o ânimo que Ele derrama também para você, meu irmão. Deus está nos chamando para sairmos do marasmo do ouvir. A Bíblia diz: vede, pois, como ouvis. Era a grande diferença, amado. Se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber a palavra dizendo: os de Bereia, eles eram ávidos, eles eram animados, eles agarravam com uma alegria tão grande. Eu já estive ministrando em alguns lugares, em alguns países, e eu pude ver, irmãos, como nós temos banquetes que estão sendo, eu ia usar uma expressão, mas eu não vou usar, desprezados. Obrigado, minha esposa digníssima, salve, salve. Tem banquete, irmão, sendo desprezado pelos crentes. Eu já fui em alguns lugares que os homens têm tanta sede de Deus, que até para quem está pregando, irmão, você se sente, sabe, assim como uma fonte que não quer parar, e não vem de você não, vem do Senhor. Mas por quê? Porque aquele povo está puxando tanto da palavra, amado, está tão sedento, que eu vou te dizer, chega a dar gosto. Você vira à noite ministrando. Eu me lembro agora há pouco, eu levei os irmãos de Portugal na Sociedade Bíblica do Brasil. E eles chegaram, e a Sociedade Bíblica aqui no Recife, muito organizada, maravilhosa. E eu levei o grupo dos irmãos de Portugal. Sabe o que aconteceu? Olha para mim. Eles pegaram, e eu fiquei só observando. Eles entraram na Sociedade Bíblica, e parecia que eu tinha levado eles no maior shopping. Você sabe quando você leva o seu filho para uma loja de brinquedos, que eles não sabem nem para onde, em que setor vai, e ficam andando de um lado para o outro, e quer levar tudo, sabe, quer levar tudo. Foi tão lindo ver, irmãos. Os irmãos entraram na loja, nós passamos horas lá dentro, e eles desejando levar as Bíblias, meu Deus do céu, para estudo pessoal. E eu disse: meu Deus do céu, nós temos tanta coisa tão fácil aqui para nós, amado, e estamos desprezando. Quem está comigo? Você não imagina a festa que foi lá dentro. E dizendo: pastor, a gente não tem um material desse lá não. E quando tem lá, é extremamente caro. E nós estamos aqui levando. Diga para quem está perto: você precisa receber com avidez, com afinco, com intensidade, e valorizar essa palavra que você tem recebido, meu irmão. Qual é a grande diferença de ser bereano ou de ser um menino no saber? É como você tem recebido da palavra
e como você tem praticado da palavra. Que nível de avidez você tem tido para essa verdade? No que Deus tem sido para você quando você sai do culto do domingo à noite? Ah, pastor, domingo à noite está tudo bem. Cumpri minha ação religiosa. No outro dia, ei! Deus não nos tem chamado para ouvir essa palavra, receber da sua unção e no outro dia viver uma vida normal, natural. No que Deus está presente na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim nos outros dias. Você está comigo? O apóstolo Paulo diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, no verso 11, diz assim: quando eu era menino, eu sentia como menino. Eu andava como menino. Eu pensava como menino. Mas agora, depois de velho, deixei as coisas de menino. Está escrito. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava. Percebe? Diga comigo assim, falar. Não, irmão, fala com mais avidez. Cadê os bereanos? Aleluia, de Campo Grande. Que recebem com alegria e avidez a palavra. Você pode ser mais vibrante ao ouvir a palavra, irmãos. Ah, pastor, é porque meu jeito é caladinho. E é. No jogo de futebol, teu jeito não é caladinho, não. Quando está conversando com os amigos, não tem jeito, não é caladinho, não. Eu até entendo que tem gente com jeito caladinho, chega na igreja e continua com jeito caladinho. Mas eu fico pensando, o povo lá fora, Aê! Quando chega no culto, até isso faz a diferença, você sabia? Até isso faz a diferença. Quando eu era menino, volta lá, eu falava, diga assim, falava como menino. Então deixa eu te dizer, você identifica um menino como? O que é que está saindo da boca dele? Agora, sabe o que eu fico pensando, irmão? É que muitas vezes, os crentes que eram para estar no nível de maturidade, porque eu te digo também, maturidade não é tempo de igreja não, viu? Pastor, eu já estou há 35 anos no evangelho. Aí falando como menino. Murmurando, falando besteira. Criticando. Deu para perceber a diferença do povo de Bereia? Não era um povo crítico, maldizente não, amado. Ele era um povo ávido no receber da palavra. E com avidez, eles examinavam as escrituras para ver se o que estava sendo dito era verdade. Ok, maravilhoso, e é assim que tem que ser. Isso mostra maturidade espiritual. Irmão, você quer um conselho pastoral? Quem quer? Cuidado com o que você fala. Pastor, eu pensei que era uma mensagem de um conselho da prosopopeia estabelecida dentro dos aspectos históricos entendidos nos pressupostos adjacentes a todo. Não falei nada, irmão, aqui, não estou falando nada. Eu prefiro dizer para você, ajeita a tua fala, porque tu está sendo menino. Quando tu está murmurando, tu está mostrando que tu é menino. Quando tu está criticando os outros, tu está mostrando que é menino.
Agora, quando o maduro encontra o menino, como é que termina isso? Eu me lembro de uma frase, de um testemunho, que Sinara trouxe no dia que ministrou aqui na igreja. Eu achei interessante demais. De uma pessoa que estava criticando o pastor. E essa pessoa começou a criticar. Ia dizer, não, mas olha, ou foi o líder? Foi o líder. Hã? A pessoa estava se queixando para o líder, dizendo que, não, mas eu poderia fazer bem melhor. A gente poderia fazer diferente. Sim, entendi. Obrigado. Tem os apoios aqui. Acreditar Pedro e ajuda também de Kátia, os dois juntaram, me ajudaram a lembrar. Uma pessoa chamou um líder e disse, olha, você devia confrontar o pastor mesmo. Você devia partir para cima, porque você pode fazer mais, você poderia desenvolver mais, você poderia. Começou a confrontar e colocar isso para o líder. Não, você não está sendo reconhecido como deveria. Foi isso? E aquele líder começou a ouvir. E em dado momento, aquele líder dá um grito. E ele diz assim, Lúcifer! Você está aqui, Lúcifer! E eu te repreendo. Aquela pessoa na hora disse, não, irmão, pelo amor de Deus, não, que negócio de Lúcifer é esse? Não, está mais aqui quem falou não, desculpe, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer, amado, quando um menino encontra um maduro, ou ele amadurece ou ele corre. Agora, quando um menino encontra outro menino, um dia desse, Isabela chegou para mim e disse, papai, Gustavinho, papai. Isabela tem 7 anos, Gustavo tem 12. Gustavinho está ali, atrapalhando minha conversa. Eu disse, que conversa? Estava Bela e mais uma outra criança aqui. Eu acho que foi a filha de Taislane. Cadê Taislane? Está ali. Como é o nome da pequenininha? Sofia. Imagine, Bela e Sofia conversando. E Bela disse, papai, Gustavinho está me atrapalhando. Eu disse, o que está vendo? Gustavo, não atrapalhe não. Vem cá, Gustavo. Aí ela se vira, junto com Sofia, e diz, é conversa de meninas, papai. Quando ela disse, é conversa de meninas, papai, eu disse, Gustavo, vem cá. Volta lá e vai ouvir o que está acontecendo. Porque conversa de meninas, irmão, pode não ser tão boa. Quando se é menina, no saber. Quando se é menino no saber, amado, precisa sim de maduro. Você só vai crescer junto com maduro. Ah, pastor, eu sou menino. Eu preciso desenvolver, eu estou engatinhando na fé. Aleluia, é bem-vindo. Você tem muito a crescer. Se junta com quem está crescendo. Se associa com o maduro. É conversa de menino, não vai crescer assim, irmão. Lúcifer, eu estou vendo você aqui. Não, eu só estou dizendo um exemplo. Misericórdia, não estou tendo revelação nenhuma dele. Ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Ele não tem liberdade aqui no nosso meio. Só o Espírito Santo tem liberdade aqui no nosso meio.
Mas eu te digo, irmãos, as tuas conversas, muitas vezes, elas precisam ser monitoradas pelo Espírito. E você precisa estar atento no Espírito para identificar o que vem do próprio Satanás. Diga assim, pastor. Não, irmão, pelo amor de Deus, com ânimo, irmão. Os bereanos, avidez. Diga, pastor. Agora, olha que coisa linda. Eu passo a noite todinha aqui pregando para você, meu filho. Agora não lembro mais nem o que eu ia dizer, pastor. Eu fiquei tão emocionado com o pastor que vocês disseram. Pelo amor de Deus. É sério, deu um branco geral. Vamos para frente, Jesus é bom. Como é que você vai crescer? Hã? Mas voou, aleluia. Como é que você vai crescer? Como é que você vai desenvolver na sua vida, na sua caminhada? Seja ávido para receber. Examine o que você está recebendo. Porque quando a gente vai lá para Atos capítulo 17, volta lá. Atos 17 ele diz, eles recebiam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Diga assim, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que é que acontece, irmãos? Esse povo não engolia qualquer coisa, não. O que eu fico pensando, irmãos, e é um conselho pastoral para você, meu irmão, não engula qualquer coisa. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que muitas coisas vão acontecer lá fora. Você sabe que tem gente querendo ser pastoreado por Instagram? Que isso não te alcance. Porque a igreja é a igreja. O lugar de apacentamento é a igreja. Rádio não é para você ser apacentado. Essas coisas são complementos, irmãos. Você está comigo? O que aparece de movimento aí, amados? Eu vou te dizer, eu vou repetir inclusive, a maturidade não significa tempo de igreja. Abra sua Bíblia em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Sejamos mais ávidos, sejamos mais examinadores do que ouvimos, segundo as Escrituras. Amém? A Bíblia diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, capítulo 3, verso 14: Tu, porém, permanece onde? Vamos, gente. Paulo está dando um conselho a Timóteo, não fica mudando. Mas eu creio nisso. Mas agora eu não creio nisso não, porque o pregador fulano de tal disse que agora não é mais daquele jeito não, é assim. Mas agora a outra igreja está dizendo que é assim. Mas agora aquele homem diz que é assim. Irmão, tem muitas vozes nesse mundo. Você está comigo? É conselho pastoral, irmão. Eu vou te dizer, eu já tive que tratar situações de pessoas que estavam perdendo o tino. Sabe o que é o tino? Deu para entender? Eu estou falando sério. E eu disse, ou você para de ficar andando de igreja em igreja.
Pastor, mas as igrejas são de Deus. Sim, mas cada uma tem um entendimento sobre determinados assuntos, não é assim? E essa pessoa ficava, ora estava aqui, ora estava ali, ora estava lá, ora estava ali. Sabe o que aconteceu? A cabeça começou a ficar, ó. Eu disse, ou você vai parar e decidir por dentro. Tu pode, irmão, tu pode não, tu não. Alguém pode ficar. Estou aqui, casei com Kátia. Depois estou aqui com outro, está repreendido, em nome de Jesus. Não é exemplo, estou dizendo. Depois estou aqui, depois não sei com quem eu quero ficar. Espiritualmente, amado, isso é sério. Eu não estou proibindo você visitar a igreja, não. A igreja é do Senhor. Só honra a tua. Ah, pastor, eu vou lá. Nos dias de culto, na nossa igreja, eu vou para as outras. Amado, onde Deus te chamou? Aleluia. Isso é para a tua saúde espiritual, amado. Como eu disse, você não é proibido visitar a igreja. Mas cuidado. Para você não perder o tino. E cuidado para não desonrar a tua casa. Porque imagina, irmão, eu visitar a casa de todo mundo e não aparecer na minha. Minha mulher já disse, ops. Está comigo? As cartas às igrejas de Apocalipse, quem já viu? Quantas cartas? Cada carta é endereçada a uma igreja. Sim ou não? A igreja em Sardes. Tinha uma palavra específica para os amados da igreja em Sardes. A igreja em Filadélfia. Tinha uma palavra específica dos amados da igreja em Filadélfia. Sabe por que isso é um entendimento? É um entendimento que inclusive eu tenho. Que Deus nos planta. Para que a gente dê fruto em um lugar. Agora imagine se alguém de Sardes está lá em Filadélfia e está, oh, culto maravilhoso! E a palavra vem para Filadélfia, levantando, exaltando aquela igreja. E aquele de Sardes está em Filadélfia e está dizendo, obrigado, Jesus! Mas qual era a palavra que ele precisava ouvir? A de Sardes era madeira, irmão. Tem muita gente que está vivendo enganado, andando de igreja em igreja, vivendo uma vida espiritualmente vazia. Mas está animada, porque o que está recebendo não é para ela não, é para os outros, mas ela está dizendo assim, eita, olha aí que coisa boa, Deus está comigo. Quem está aqui? Esse mês de agosto vai ser um mês de muito tratamento. É de pastor para ovelha mesmo, irmão. Aleluia. Bereano, o menino não saber. Escolheu Bereano. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Deixa eu te dizer uma coisa. As questões espirituais, guarde isso. Elas não podem ser tratadas naturalmente. 2 améns e um é isso aí. Eu vou repetir para a ficha cair em você. As questões espirituais não podem ser tratadas naturalmente. Pastor, estou sentindo. E eu falei com Deus que se aquela porta abrisse, era para eu entrar. Mas se a porta não abrisse, não era para eu entrar. Quem já fez isso alguma vez na vida? Cadê? Eu estou levantando a mão também, fica tranquilo, levanta a mão também se você... Se passar um ônibus é para eu ir para a igreja,
Mas se o ônibus demorar 10 minutos, eu volto para casa para dormir um soninho. Quem já fez isso alguma vez na vida? Levanta a mão. Aconteceu um problema com o irmão. E eu estou entendendo que é porque é para eu sair daquela igreja. Amado, deixa eu ser sincero para você. Eu já fiz essa de, se o ônibus passar. E eu reconheço que eu fiz isso quando eu era menino. Guarde isso. Questões espirituais. Diga comigo, questões espirituais precisam ser tratadas não com coisas naturais. Questões espirituais precisam ser tratadas espiritualmente. Sabe que às vezes a porta abre e Deus diz assim, não entra. Paulo passou por isso. Paulo até disse, foi aberta uma porta, mas eu não fui. Fui impedido pelo Espírito de ir. Imagina se Paulo tivesse nessa de, e a porta abriu, é um sinal. Amado, o menino vai querer buscar sinal. Mas o maduro vai entender pelos instrumentos internos. Ei, quem é maduro aqui? Quem é maduro aqui, irmão, vai discernir espiritualmente. Às vezes tem gente chegando para você com lisonjas. Conversas, lisonjas, para querer te tirar do lugar que você está em Deus. Aí o menino o que é que vai fazer? Eita, isso é Deus falando comigo. Amado, se você observar, nós podemos observar. Aqui mesmo, meu Deus. Você está em Timóteo? Está em Timóteo? A gente vai ler rápido por causa do tempo, tá? Mas olha o que a Bíblia diz. Verso 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. 3:1. 2 Timóteo 3:1. Acharam? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Irmão, isso tudo está dizendo que os homens vão ser quando? Você está comigo? Quando? Nos últimos dias. Deixa eu te dizer, meu irmão, nós estamos vivendo num tempo que precisamos estar alertas, porque a Bíblia diz, nos últimos dias, tem gente que vai aparecer assim. Tudo isso aqui que você está lendo. Um menino é levado facilmente. Você já viu, o pessoal às vezes faz, o pessoal está chamando isso de experimento social. Quem já viu? Vai fazer alguma coisa na rua, filma, para ver quais são as reações das pessoas. Não precisa fazer um experimento social desse para você muitas vezes saber o que eu vou dizer aqui não. Sabe que às vezes, irmãos, eu já vi algo nesse sentido com criança. Alguém que chega e diz assim, toma um pirulito. Quem já viu isso? Eita, vamos brincar. Ah! E vai levando a criança. E vai levando a criança. E a criança vai na maior inocência do mundo e entra numa situação. Quantos raptos aconteceram na história de sumiço de crianças por causa de um pirulito? Está comigo? Eu quero falar para uma igreja que cresce em maturidade.
Não se deixa levar, amados, por nenhum pirulito que se ofereça para você. Ah, mas como você prega bem. Ah, você é tão maravilhoso. O que você está fazendo na sua igreja? Está comigo? Toma aqui o pirulitinho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Todas as pessoas que estão aqui, elas estão aqui porque elas buscaram direção em Deus e vieram. Eu nunca ofereci cargo nenhum para ninguém ficar aqui. Se tiver alguém aqui que eu ofereci, levante e diga. Por favor. Sabe por quê? Porque não é da minha índole, nem do meu posicionamento ministerial e cristão. Preste atenção, irmãos. Abra os seus olhos. Não é conselho pastoral, estou te dando. Abra os teus olhos quando o convite vier. Ah, mas venha para cá, porque você... Eu vou te dar um exemplo. Eu sou amigo de Moriá muito antes dele ser ovelha desse aprisco. Eu conheço Moriá mais ou menos no ano de 2006. E ele congregava em uma outra igreja. Eu nunca chamei Moriá para dizer a ele: rapaz, tu toca bateria, vamos embora tocar bateria lá na igreja? Tem espaço, tem vaga para você. Fiz isso? Nunca. Está comigo, irmão? Sabe por quê? Porque você deve ficar nesse aprisco por direção de Deus e não por um cargo que eu possa te dar. E eu vou te dizer, é o melhor lugar para você estar. É o centro da vontade de Deus, amado. Um dia eu disse para o meu pastor, eu fico nesta igreja, quando nós estávamos lá em Sítio Novo, eu fico nesta igreja a vida toda, sem fazer nada, mas só por estar aqui, lhe servindo. Eu não sei o que Deus vai fazer lá na frente. Irmão, eu não sei o que Deus vai fazer lá na frente na sua vida, nem na minha vida. Mas eu sei de uma coisa, o meu coração precisa ser fiel onde Deus me plantou. O seu coração precisa ser fiel onde Deus te plantou. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Eu sou chamado por Deus para estar aqui. Eu não me condeno por isso, eu me alegro por isso, eu vou viver o melhor por isso. Já viu um homem que está casado com mulher e pensando em outra? Sabe o que é isso, irmão? Hein? A igreja é a noiva do Cordeiro. Você é a noiva do Cordeiro. Mas Deus te planta numa família. E Ele quer que você seja fiel onde Ele lhe plantou. Não fica aqui pensando, mas como é que está lá na outra? Irmão, deixa eu ser bem sincero contigo. Se o seu coração não está aqui, meu irmão, vá na paz do Senhor Jesus. Eu amo a sua vida. Está comigo? Mas eu te digo, amado irmão, amada ovelha, são conselhos pastorais para você. Se bem-aventurado é o que não se condena naquilo que aprova, não bem-aventurado é o que fica condenado, ou que fica se questionando, ou que fica, meu Deus, e agora? Será que é para eu estar com esta mulher ou com aquela? Será que é para eu estar naquele trabalho ou nesse outro? Será que é para estar nessa igreja ou nessa outra? Amado, defina a sua vida com Deus. E você não vai ser levado por todo o vento de doutrina. Aleluia. É tempo de ajuste de coração. Amém? Aí a Bíblia diz, vamos lá, vamos continuar.
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. É muita coisa ruim, irmão, que vai ter nesse mundo daqui para frente. O que é que nós precisamos fazer? Firmados, fortalecidos, maduros para encarar e dizer não quem é para dizer não. E se posicionar nessa vida, meu irmão, como um crente, como um filho de Deus. Como Ele nos chamou. Aleluia. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o quê? O poder. Foge também destes. Lembra do pirulito? Um menino não foge, se deixa levar. Calma aqui o pirulito, vem. Mas o maduro, Paulo diz o quê? Faz o quê? Diga para quem está perto de você. O maduro faz como? Foge. Aleluia. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Até escuta, mas não se abre para a verdade de Deus. Do modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Todavia eles não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Deixa eu te dizer, meu irmão, menino precisa crescer para deixar de ser menino. Volta aqui, 1 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Palavras do Senhor para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Amém? Diga graças a Deus. Próximo domingo, se assim o Senhor permitir. Aleluia. Vai ter mais. Tem a continuação dessa mensagem. Com 4 características do menino. 4 características que te fazem amadurecer. E 4 características do maduro. Amém, Jesus? Eu quero ver você crescendo. O meu trabalho é para que você cresça e amadureça na presença do Senhor. Fecha teus olhos. Senhor Deus bendito e santo, eu te agradeço pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Eu te louvo porque eu sei que o que os meus irmãos têm aprendido neste lugar são palavras de verdade e de vida. E como o Senhor instruiu a Timóteo para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu desde a infância, Senhor, a minha oração é para que cada filho nesse lugar permaneça firmado na doutrina, naquilo que eles têm recebido nesse lugar, e não se deixem levar por todo o vento de doutrina, mas que firmados no Senhor, cresçam, amadureçam na presença do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração por uma igreja que segue o mesmo posicionamento, a mesma intenção dos bereanos, que com avidez recebiam a palavra e examinavam, não engoliam tudo que vinha, mas recebiam da tua parte. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço
por esse firmar, no nome de Jesus. Amém.